O Conselho de Segurança da ONU rejeitou o pedido da Palestina de se tornar um membro pleno das Nações Unidas. O texto recebeu 12 votos a favor, mas foi vetado pelos Estados Unidos, que são um membro permanente do grupo. A correspondente Mariana Janjá, fala com a gente ao vivo, direto de Nova York. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, esse texto teve 12 votos favoráveis, ou seja, teria sido aprovado não fosse o veto dos Estados Unidos. Agora, o Reino Unido e a Suíça se abstiveram nessa votação. O representante dos Estados Unidos junto à ONU disse que essa questão da Palestina, a solução para que a Palestina realmente se torne um Estado, né, claro, fazendo referência à solução de 2 estados, deve ser negociada diretamente entre Israel e a autoridade palestina com o apoio dos Estados Unidos, e essa é uma questão que não deve ser resolvida na ONU. O representante de Israel na ONU também disse que, na verdade, os palestinos não têm alguns critérios para que possam ser considerados membro pleno das Nações Unidas, como, por exemplo, uma população permanente, um território e um governo bem definidos. Esse representante chegou a perguntar no meio do discurso a quem a ONU quer dar o status de membro pleno, ao governo do Hamas, e o representante da Palestina disse que o veto dos Estados Unidos foi uma decisão antiética, injusta e injustificável. Então, Márcio, o que é ser um membro pleno das Nações Unidas? Hoje, os palestinos têm o status de membro observador, ou seja, podem participar das reuniões, mas não podem propor emendas, não podem propor resoluções, então tem uma ação muito limitada dentro das Nações Unidas. Um membro pleno pode fazer tudo isso e os palestinos tentam conseguir esse status já há anos. Hoje, o chanceler brasileiro Mauro Vieira participou da reunião, apesar do Brasil não fazer mais parte do Conselho de Segurança, ele participou dessa reunião e apoiou a entrada da Palestina como membro pleno das Nações Unidas. Disse que o Brasil reconhece a Palestina, assim como outras organizações já o fazem, e apoiou essa entrada, mas depois, claro, isso não passou por causa desse veto dos Estados Unidos. Para que um Estado se torne membro pleno das Nações Unidas, é preciso, além da recomendação do Conselho de Segurança, que 2/3 da Assembleia Geral aprovem essa entrada, mas essa resolução não passou nem pelo Conselho de Segurança, então não vai chegar à Assembleia Geral. Foi uma resolução proposta pela Argélia, o país onde foi escrita, na verdade, a Declaração de Independência da Palestina. Então a Argélia entrou com esse pedido, mas os Estados Unidos vetaram, como já era sabido que iriam fazer. Os Estados Unidos já tinham dito que acreditam que realmente essa questão da solução de 2 estados deve ser definida entre a autoridade palestina e entre Israel e não na ONU. Então não houve novidade, não houve surpresa, era uma resolução que já se sabia que não iria para frente, mas que mostrou mais uma vez a união ali, como pensam, né, de forma mais alinhada os integrantes do Conselho de Segurança, mas como essa questão do poder de veto para os membros permanentes realmente acaba travando e impedindo que algumas resoluções sigam para frente. Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjá, que falou com a gente direto de Nova York. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no estúdio. Lorival, boa noite. Boa noite. Fica muito clara como essa rejeição mostra como estão fortes ainda os laços entre Estados Unidos e Israel. É evidente. De fato, originalmente, esse processo de paz que começou com a Conferência de Madrid em 1991 e levou ao aperto de mãos entre Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, e Yasser Arafat, líder palestino, em 93, tinha essa premissa de que um Estado palestino seria resultado de negociações entre os palestinos e Israel. Mas esse era um outro momento, né? O próprio Yitzhak Rabin foi assassinado por um militante judeu em 95, exatamente por ter feito esse acordo. No ano seguinte, Netanyahu se elegeu primeiro-ministro pela primeira vez e, desde então, o Likud e o partido dele e ele próprio vem torpedeando isso, não só não negociando com os palestinos, mas principalmente expandindo as colônias judaicas nos territórios ocupados. Hoje são 500 mil colonos judeus na Cisjordânia, 220 mil em Jerusalém Oriental e 20 mil nas colinas de Golã. Esses 3 territórios são ocupados ilegalmente por Israel, militarmente e ilegalmente. E aí, essa área, a Cisjordânia, ela é dividida da seguinte forma: 18% apenas é que a autoridade palestina realmente governa
e cuida do policiamento. 18%. 22% a autoridade palestina administra, mas a segurança toda é feita por Israel. E 60% da Cisjordânia é administrada por Israel, além de cuidar da segurança. Nesse território falta água, falta educação. 30% desse território é zona de treinamento de tiro de Israel. Israel treina tiros numa área que não pertence a ele, pertence aos palestinos. E, de fato, existe esse problema. A quem entregar esse governo? O Hamas é muito popular entre os palestinos. Ele governava a faixa de Gaza porque ele venceu a última eleição que houve em 2005. Ainda em 2006 não entregaram para ele o governo, porque a comunidade internacional não aceitou. E aí, no ano seguinte, ele tomou militarmente, né, da autoridade palestina. Então, realmente é uma situação complexa. Enquanto isso não se resolve, os israelenses vão criando fatos consumados no terreno, ocupando a Cisjordânia, colonizando a Cisjordânia e inviabilizando um Estado palestino. Obrigado, Lorival Santana.